A lua mal conseguia atravessar as nuvens quando Retsuya Akagiri surgiu na estrada silenciosa. Ele usava sempre o mesmo haori escuro, rasgado nas bordas, pesado de sangue seco e lembranças que não se apagam. O tecido balançava lentamente enquanto ele caminhava. E à sua cintura repousavam duas espadas, irmãs de aço, que nunca o abandonaram. Não importava a vila, a floresta ou o campo devastado, Retsuya era sempre o mesmo, com a mesma postura firme e o olhar vazio de quem já viu o inferno de perto. As casas ao redor estavam destruídas. Corpos jaziam no chão, alguns dilacerados por garras demoníacas, outros cortados com uma precisão assustadora. Quem chegasse depois jamais saberia dizer onde terminava a obra dos demônios e onde começava a dele. E talvez esse fosse o verdadeiro problema. Retsuya Ajolhusei, diante de um cadáver recente, passou os dedos pela lâmina ainda quente de sua espada direita, sentindo o leve tremor que vinha após cada batalha. Ele não sentia orgulho, não sentia culpa, apenas a obrigação silenciosa de continuar. Desde aquela noite em que tudo foi tirado dele, ele decidiu que a escuridão seria cortada sem piedade, menos custasse o que custasse. O vento trouxe um cheiro familiar. Demônios ainda estavam próximos. Retsuya se levantou, ajustou o haori nos ombros e segurou as duas espadas ao mesmo tempo, como se fossem extensões do próprio corpo. Seus passos não faziam barulho, seu nome sim, nas sombras da floresta. Olhos o observavam. Alguns eram de demônios apavorados, outros de caçadores que haviam recebido uma ordem clara: se encontrar Retsuya Akagiri, elimine-o. E naquela noite, o destino de todos que cruzariam seu caminho já estava selado. A floresta se abriu em um claro silencioso, iluminado apenas pela lua. Retsuya Akagiri permaneceu parado no centro, vestindo o mesmo haori escuro, agora balançando lentamente ao vento frio da madrugada. Ele sentia não os demônios, mas os caçadores. 4 silhuetas surgiram entre as árvores. Caçadores da corporação. Respiração controlada, postura treinada, todos com a mesma ordem gravada na mente. E o samurai à frente deles era uma ameaça maior do que qualquer oni. Retsuya Akagiri, disse um deles. Você foi declarado um erro. A palavra ecoou mais forte do que qualquer lâmina. Retsuya não reagiu. Seus olhos apenas se ergueram, vazios. El Labrova lembrava do treinamento brutal, das missões impossíveis, das noites em que foi enviado sozinho para morrer. Quando voltou vivo, a corporação percebeu que havia criado algo que não conseguia controlar. O primeiro caçador avançou. Em um único movimento, Retsuya sacou as duas espadas ao mesmo tempo. O som do aço cortando o ar foi curto, preciso. Quando o corpo caiu, o silêncio voltou, pesado e definitivo. Vocês chamam isso de justiça, murmurou Retsuya, enquanto o sangue escorria por suas lâminas. Eu chamo de medo. Os outros hesitaram. Eles não estavam lutando contra um demônio. Estavam enfrentando o reflexo mais sombrio da própria corporação.
Retsuya deu um passo à frente. O Haori escuro se abriu levemente, revelando cicatrizes antigas. Cada uma era uma decisão errada tomada por alguém acima dele. O cheiro de sangue ainda estava no ar quando Retsuya Akagiri limpou lentamente as lâminas na barra de seu mesmo Haori escuro, já gasto pelo tempo e pelas batalhas. As duas espadas voltaram ao lugar com um som seco. Ele não correu. Nunca correu. Quem o caçava precisava entender uma coisa: Retsuya não fugia. A lua se escondeu atrás das nuvens no exato momento em que ele sentiu aquela presença. Não era um demônio comum. A pressão era diferente. Antiga, pesada, das sombras. Uma criatura se revelou, o corpo distorcido, a pele marcada por símbolos estranhos. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer o samurai. Ainda está vivo, rosnou o Oni. A respiração proibida, Retsuya cerrou os dentes. Aquele nome não deveria ser pronunciado. Não depois do que custou. Anos atrás, a corporação o forçou a dominar uma técnica que consumia o próprio corpo do usuário. Uma respiração criada não para proteger humanos, mas para aniquilar qualquer coisa no caminho. Quando perceberam o preço, foi tarde demais. Retsuya sobreviveu. Diferente. O Oni avançou. Em resposta, Retsuya segurou as duas espadas cruzando-as diante do peito. Seu Haori escuro se inflou com a pressão do ar, e sua respiração mudou. Cada inspiração parecia rasgar seus pulmões. Cada passo fazia o chão vibrar. Respiração do crepúsculo, sussurrou. O mundo desacelerou. O corte foi invisível. Quando o som chegou, o corpo do demônio já se partia em silêncio, incapaz de sequer gritar. Retsuya caiu, de joelhos por um instante. Sangue escorreu de sua boca. A técnica o aproximava da vitória e da morte. Ele se levantou novamente. Sempre se levantava, porque em algum lugar a corporação ainda observava. E agora eles sabiam. Retsuya Akagiri não era apenas um erro. Era uma ameaça que eles próprios alimentaram. E a caçada estava longe de acabar. A chuva começou a cair fina quando Retsuya Akagiri alcançou o antigo santuário abandonado. As tábuas rangiam sob seus passos, mas ele seguia firme, vestindo o mesmo Haori escuro, colado ao corpo encharcado. As duas espadas permaneciam à cintura, silenciosas, como se também sentissem que algo ali estava errado. Ele não precisou entrar, você sempre chega, mesmo quando não deveria menos, disse uma voz calma, vinda das sombras. Retsuya ergueu o olhar. Um homem surgiu sob o telhado quebrado. Postura serena. Olhos frios, um alto membro da corporação. O verdadeiro motivo da caçada. Fui eu quem aprovou seu treinamento. Menos, continuou o homem. Quem autorizou a respiração do crepúsculo, quem decidiu que no fim você seria descartado. O vento soprou forte. O Haori de Retsuya se moveu como uma sombra viva. Demônios não eram o problema. Menos, disse Retsuya. O problema sempre foi o medo de vocês. O líder suspirou como alguém cansado. Você é instável, forte demais. Os caçadores precisam de símbolos, não de monstros humanos. Por um instante, o passado pesou mais que as espadas. Missões solitárias, ordens impossíveis. Silêncio como recompensa. Retsuya deu um passo à frente. Então, foi por isso que me caçaram. Para apagar um erro. O homem levou a mão à espada, mas hesitou. Ele sabia que,
Mesmo ali, Retsuya ainda usava a mesma roupa, as mesmas lâminas e a mesma convicção. Não, respondeu o líder, para impedir que outros sigam seu caminho. O olhar de Retsuya escureceu. Então cheguei tarde demais. Porque, naquela noite, a corporação não enfrentava um demônio, mas a consequência de todas as suas decisões. E o corte final estava próximo. A chuva cessou. O silêncio que ficou era mais pesado do que qualquer batalha. Retsuya Kajiri permaneceu de pé diante do santuário destruído, vestindo o mesmo haori escuro, agora rasgado e encharcado de sangue. As duas espadas ainda estavam em suas mãos. Ele não as guardou. Ainda não. O líder da corporação jazia caído. Não havia ódio no olhar de Retsuya, apenas cansaço. A história vai dizer que você me matou, disse o homem, com a voz fraca, que o erro foi corrigido. Retsuya virou-se, o haori balançando lentamente. Não, respondeu, a história vai mentir, como sempre mentiu. Ele se afastou, desaparecendo entre as árvores antes que os reforços chegassem. Naquela noite, a corporação anunciou ao mundo que Retsuya Akagiri havia sido eliminado. Um traidor. Um perigo. Um nome apagado dos registros. Mas, nas vilas afastadas, outra história começou a circular. Um samurai com duas espadas, sempre a mesma roupa escura. Aparecia quando a noite parecia perdida, derrotava demônios e sumia sem pedir nada em troca. Alguns diziam que ele era um demônio, outros, um herói esquecido. A verdade, lendas nascem quando ninguém tem coragem de contar tudo. Retsuya caminhava sozinho pela estrada, o peso das lâminas familiar em suas mãos. Enquanto existisse escuridão, ele continuaria, não como caçador, não como traidor, mas como aquilo que o mundo precisava, mesmo que nunca admitisse.